Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu me chamo Adriana Maria, este é o meu sinal. Como sempre, estamos aqui no estúdio Educa Recife e vou me autodescrever para vocês. Eu visto blusa azul, calça preta, tenho estatura baixa, uso óculos, tenho cabelo tamanho médio e tenho coparda, como sempre falo, não estou nunca sozinha, né? Tenho pessoas maravilhosas aqui junto comigo e uma delas é a nossa intérprete Helena, que torna nossas aulas muito mais acessível. E isso é um recurso maravilhoso. Ela faz um papel maravilhoso nesse momento, não é? Lado a lado comigo, transmitindo essa aula. E tenho também comigo outra pessoa maravilhosa, empoderada. Camille Borba está aqui no chat. Olá, lindezas do oitavo ano, como vocês estão? Espero que animadíssimos para mais uma maravilhosa aula da melhor disciplina que existe, que é língua portuguesa, não é isso? Eu também vou me autodescrever, tá, gente? Então, eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, pretos, na altura dos ombros, altura mediana, olhos escuros também, olhos escuros, uso óculos arredondado e hoje estou de farda azul sentada em frente ao notebook e esperando o quê? Vocês aqui no chat. Cadê? Já dei aqui, ó, já estou aqui, ó, dando um bom dia e ninguém me respondeu ainda. Eu espero que vocês gostem muito da aula de hoje. Vocês sabem que qualquer dúvida, comentário, fofoca, joga aqui no chat pra gente, tá certo? Um beijo, até daqui a pouco. Isso mesmo, Camille. Estamos aqui, minha gente. Temos três formas, não é, de assistir, rever esse conteúdo. Nós estamos nesse processo de recomposição da aprendizagem. Então, vocês podem assistir a aula ao vivo pela TV, podem assistir pelo aplicativo Educa Recife, que vocês conversam com a professora Camille, não é? Podem usar aí o seu celular, né, apontando a câmera do seu celular para os QR Code que aparece aqui na tela. E aí tem a terceira opção, que é o nosso canal de YouTube. Você vai lá e revê os conteúdos. Essa aula é construída pela professora Carla Soatma e Adriana Maria, que sou eu, que falo com vocês. Então, estamos aqui em equipe, e aí oitavo ano e sexto ano, não é? Está aí tendo esse privilégio de compartilhar desses momentos. Então, a equipe de quatro professores de língua portuguesa, professoras de língua portuguesa, que atua, não é, dentro da necessidade de qualquer turma, ok? Isso é bem legal. Então, vamos lá, minha gente. O tema da nossa aula de hoje é exposição oral. Então, continuidade. Aí, como falei anteriormente, vocês estão nesse processo de recomposição da aprendizagem e para nós é uma alegria poder fazer parte desse momento. Então, acolham com carinho as aulas de língua portuguesa, matemática, ciências, todas as aulas, porque cada disciplina é fundamental para o seu aprendizado. Então, esse momento aí já falei. Vocês lembram, não é, do que estudamos na aula passada? Se não lembram, vamos revisar. Então, hora da dinâmica, vamos fazer essa revisão com uma dinâmica aí, não é? Vendo o que é verdadeiro, o que é falso. Legal, né, pessoal? E aí, eu quero saber de vocês, viu? Atenção, e eu vou aqui perguntar Isso. verdadeiro ou falso. Conversa aí com Camille, responde aí no chat. Então, a primeira vai aí, ó. A forma como a mensagem é verbalizada é tão importante quanto o que é verbalizado. E aí, pessoal, a mensagem não é aquilo que é falado pelo locutor, é aquele o emissor da mensagem.
não é? E o interlocutor é aquele que recebe, é o receptor, não é? Aquele que recebe a mensagem. E aí a forma como a mensagem é verbalizada é tão importante quanto o que é verbalizado. E aí, gente, para receber, não é, algo, não é, depende dessa relação dos dois. E aí, qual a resposta? Verdadeiro ou falso? E aí, pessoal, professora Adriana, eu posso responder? Sim, pode sim, Estou aqui, ó, Camille. dispostíssima. Então, vamos pensar, a forma da mensagem é tão importante quanto? Claro que é, gente. A gente pode dizer a mesma coisa várias vezes. Várias Isso. vezes, ó, de maneiras diferentes. E o modo como a gente diz pode interferir no sentido, não é isso, professora? Com certeza. Então, vamos ver a resposta? É. Olha aí, professora Camille acertou. A forma como a mensagem é verbalizada é tão importante quanto o que é verbalizado. Como falei anteriormente, não é? Quem está verbalizando essa mensagem, não é? Deve verbalizar com responsabilidade e compromisso, querendo atingir o objetivo, não é? Certo? Que quer, qual a mensagem que está sendo transmitida. E esse receptor também deve ouvir e receber também com responsabilidade. Então, existe uma relação, né? Existe um compromisso mútuo, não é? Dentro dessa exposição oral, tanto de quem fala quanto de quem ouve. Vamos lá. Os componentes da comunicação não verbal são gestos, postura corporal, expressões faciais, por exemplo. E aí, vocês concordam que não falamos apenas, não é? Essa exposição oral não é apenas o que falo, é também os meus gestos, é a minha expressão facial. Vocês concordam com isso? Eu concordo, professora Adriana, com certeza, porque na ausência do texto verbal, o tom, a expressão, os gestos, tudo compõe ali a mensagem. Não é Tudo isso? é Será que linguagem. acertei? Eu acredito que sim, tudo é linguagem, né, Camille? Com certeza. Vamos ver? Isso, acertou sim, professora Olha Camille. Os componentes da comunicação não verbal são gestos, postura corporal, expressões faciais, por exemplo. Então, quando não expressamos essa linguagem verbal, nós expressamos a linguagem não verbal através dos gestos, da nossa postura corporal, não é? Então, é feito também uma leitura. Vocês percebem que estamos sendo lidos o tempo todo, que as nossas ações verbalizadas ou gesticuladas, elas são também um texto, não é? Pois é, pessoal, aprendam aí, a exposição oral envolve linguagem verbal e não verbal. Os gestos, postura corporal, expressões faciais não são importantes para a comunicação? E aí, dentro do que eu acabei de falar com vocês, o que vocês acham? E aí, professora Camille? Olha, a gente acabou de responder a outra pergunta que dizia o quê? Que era importante. E logo, mesmo que a gente não soubesse, a gente iria deduzir que é o quê? Falso. Pois é, vamos lá. Será que é falso? Vamos ver. Sim, com certeza. Os gestos, postura corporal, expressões faciais não são importantes para a comunicação. Todo indivíduo comunica-se constantemente desde o nascimento até a morte. E aí? Vocês acham que desde o nascimento a criança, não é, já nasce já se comunicando? Ou a criança, porque não sabe falar, ela não se comunica? Professora Adriana, vamos pensar. Você que é mãe, sua filha quando nasceu e sentia fome, ela pedia como? Chorando. Isso é uma comunicação. Não é? Logo a gente se comunica, sim, do nascimento até a morte. Mesmo que a gente não tenha adquirido ainda a linguagem verbal, né? Porque a gente tem Sim, outras sim. linguagens.
Estou certa ou estou errada? Está certíssima, professora Camille. Isso mesmo. Então, minha gente, está certo. Todo indivíduo comunica-se constantemente desde o nascimento até a morte. Então, a criança, quando chora, ela está sim se comunicando. Não é, pessoal? Então, a comunicação envolve a participação de duas ou mais pessoas e a mensagem é transmitida por uma e recebida pela outra, não é? Falamos sobre isso. É verdadeiro ou falso? Vou repetir novamente. A comunicação envolve a participação de duas ou mais pessoas e a mensagem é transmitida por uma e recebida pela outra. Verdadeiro ou falso? Vamos ver? Verdadeiro, não é? Então, é isso mesmo, envolve participação. Como falei no início, não é? O emissor, não é? E o receptor, não é? Locutor, aquele que fala, e interlocutor, aquele que recebe a mensagem, interage, não é? É esses interlocutores, não é? Pode ser mais de um, não é? E aí é interessante porque na comunicação sempre existe, não é? Às vezes nos comunicamos com nós mesmos, né? Damos alguns comandos assim, né? E aí, Adriana, se liga na ideia, falar a linguagem coloquial de vocês. Às vezes eu posso falar isso, né? Para mim mesmo, mas geralmente estamos nessa comunicação com o outro, não é? Ou com os outros que estão ao nosso redor. Vamos embora. O domínio da linguagem formal não é importante para a produção da exposição oral? E aí? O que é que vocês acham? Vocês concordam com essa colocação aí? Minha gente, O que vamos você acha? pensar, né? Veja só, o domínio da linguagem formal é uma das facetas da linguagem. Então, da mesma forma que a linguagem formal é sim importante, a informal também. E veja, há diversos contextos para uma produção oral, para uma exposição oral. Em uma aula, por exemplo, a gente vai usar o quê? Uma linguagem mais formal. Sim. Não é isso, professora? Então, isso aqui é o Sim. quê? Falso. Então, vamos ver se a professora Camila está aí afiada com o conteúdo de exposição oral? Vamos ver. Falso, não é que ela acertou. Essa menina é nota 10? Sabe por quê? Porque eu assisto às aulas. Isso. Aí eu estou o quê? Sabida. Está sabida. Muito bem. Quase deu o nome de um aluno que assiste às nossas aulas. Pois é. Pois é, menina. Então, o domínio da linguagem formal não é importante para a produção da exposição oral. Então, minha gente, vamos seguir. Vocês lembram da informação dada no final da aula passada? Olha, de repente não lembrem. Lembram que eu sempre falo com vocês, acolham com carinho língua portuguesa, porque se ficar lá na memória afetiva você vai lembrar. Se não ficar, não lembram. Então vamos ver. Todo gênero, estou aqui para revisar, recompor o conteúdo com vocês. Todo gênero tem uma estrutura e identidade, não é? Então, cada gênero, temos diferentes gêneros e cada um deles tem a sua estrutura. Isto é, a exposição oral é ordenada em partes e subpartes, as quais permitem distinguir as fases sucessivas de sua construção interna e os elementos paralinguísticos, por sua vez, podem indicar essa ordenação. Então, vocês percebem, indiciar, nós temos aqui indiciar, mas a palavra é indicar, tá? Então, minha gente, nós precisamos estar percebendo que na exposição oral há uma ordem, não é? Nada é feito assim,
né, de qualquer jeito, por acaso, não é? É necessário um planejamento para essa exposição oral, sim. Né? Nós não devemos estar falando, expondo tudo aquilo que estamos pensando, que vem à mente, não é? Nós organizamos as ideias e expomos, né? Fazemos a exposição da nossa ideia. E isso demanda, não é, desse locutor, desse emissor, não é, de certa forma, exige de nós, não é, um esforço, não é, um esforço mental, porque antes de falar, não é, as ideias são organizadas na mente, não é isso? Então vamos lá. É o seguinte, meu povo, nós precisamos identificar o gênero, certo? Primeiro gênero. Se eu estou dando uma informação, o gênero é informativo, não é? Esse texto ele é informativo. Se eu estou contando uma história, eu estou usando o gênero narrativo, não é? Se eu preparo ali uma receita de bolo, pizza, vocês gostam? Brigadeiro, coloca ali os passos, né? Qual é o gênero da receita de bolo, do brigadeiro, da pizza? Esse gênero é descritivo. Então nós estamos, se eu estou ali, né, compondo, escrevendo ou lendo um poema, esse gênero, qual é esse gênero? O gênero é literário, não é? O poema. Então estamos ali, a música, não é? A música também, de repente, ela seja, não é, ela é literária e pode ser descritiva, porque descreve, não é? Ali tem música que pode ser também um gênero descritivo. Então é interessante identificar o gênero, não é? E aí você escreve ali uma carta para alguém, você vai ter ali diferentes tipos de carta, não é? Carta pessoal, carta de reclamação, entendeu? Estou aí revisando, recompondo os gêneros, não é? Mas aí vamos lá. Isso só é possível por causa dessa estrutura relativamente estável, não é? Cada gênero tem uma estrutura estável que você consegue identificar. Isso significa dizer que, numa exposição oral, seja de qual tema for, nós conseguimos perceber algumas partes fixas. São elas: a abertura, não é? O expositor toma contato com o auditório, sauda-o, não é? Foi o que eu fiz aqui no início, não é, pessoal? Eu tenho contato com vocês, eu venho saudando vocês, alunos do 8º ano, não é? E alunas responsáveis, quem assiste. Em seguida, a introdução ao tema, não é? Momento de entrada no discurso, não é? Nosso tema é o conteúdo da aula. Desenvolvimento e o encadeamento do tema, né? É toda a exposição explicativa, não é? Deste conteúdo. E fase de recapitulação e síntese. É importante porque permite retomar os principais pontos da exposição e porque constitui uma fase de transição entre a exposição propriamente dita e a conclusão. Então, vocês percebem que essa fase de síntese, não é? É onde realmente se explica, não é? O que temos nestes slides aqui, não é? Então, é importante porque permite retomar os principais pontos da exposição e porque constitui uma fase de transição entre a exposição propriamente dita e a conclusão. Então, iniciamos ali recapitulando com a dinâmica, não é? Fomos colocando para vocês, relembrando, recompondo esses pontos importantes da aula de exposição oral. E aí, agora, nós estamos, não é? Usando esse final para concluir, não é? Esse conteúdo
dessa forma. Então, a conclusão, né, é a mensagem final, não é? O encerramento é a etapa simétrica, a abertura, comportando agradecimentos ao auditório, não é? O qual estamos expondo este conteúdo. Então, dicas, não é? Conheça o tema, faça um roteiro. Vocês percebem que há uma organização para uma exposição oral? Não é só simplesmente chegar e falar qualquer coisa, né? Nós precisamos conhecer o tema, fazer o roteiro, não é? Conhecer o seu auditório. Eu não posso chegar aqui e falar para o outro público que não sejam os nossos alunos e alunas do 8º ano, não é? Eu não posso saudar os alunos do 6º, às vezes confundimos, mas não podemos, porque aqui o público é 8º ano. Então, outra dica, utilize a linguagem adequada. Como a professora Camille falou, eu retomo a fala da professora Camille. Como ela disse, estamos em sala de aula, então a linguagem formal, né? Às vezes eu falo também com vocês com a linguagem coloquial, não é? Mas a linguagem que deve imperar, não é? Dominar esse momento é a linguagem formal. Então, tenha poder da síntese, não é? Desse desenvolvimento da aula. Fale sem medo, não é? E aí essa dica para a exposição oral, ela é muito importante, porque a maioria de nós somos tímidos, tímidas, temos medo, não é? Do público, de nos expressar. Então, esse falar sem medo, não é? Estar seguro do conteúdo, estar tranquilo, não é? Em harmonia com o seu auditório, não é? E saber que você pode, não é? Fazer a diferença aí, expondo o seu trabalho, sua pesquisa. Então, 8º ano, deixa o medo de lado, não é? Você não é menor e nem maior do que ninguém. Você é você e pronto. Então, arrasem. Verdade. Outra coisa também, gente, é a prática. Sim. Quando a gente começou, por exemplo, a dar essas aulas num formato que pra gente era muito novo, todo mundo ficou muito tenso. Verdade. Mas a prática, o exercício constante, o tentar, né, se permitir, fez com que a gente criasse um certo conforto. Então, assim, falando como alguém que teve medo de falar em público a maior parte da vida, é prática. Isso, né? E verdade. quanto mais você se apropria do que você vai falar, mais confiante você fica. Isso é essencial. E eu concordo plenamente, minha gente. Como a professora Camille, eu também, não é? Enfrento diariamente esse desafio. Mas esse desafio, ele está sendo superado, não é? Ele está sendo vencido. Então, superem os medos, não é? Os gigantes que aparecem aí, porque você pode dominá-los, dominá-la, não é? E aí você pode estar aí bem firme na sua exposição oral, não é? Você consegue sim, você é capaz. Então, desafio. Sabe aquele assunto que você tem interesse? Procura um vídeo de exposição oral e analise as partes que a gente estudou aí, tá? Foi estudada nessa aula, na aula anterior pela professora, que foi exibida, não é? Com a professora Carla. Então, é isso, pessoal. Nós chegamos ao final dessa aula. Eu gostaria, né, de estar desafiando vocês a estarem estudando um pouquinho sobre linguagem verbal e não verbal. Durante esta aula, eu também fiz a recomposição deste conteúdo, falando quem é o locutor, o interlocutor, o emissor, não é? E aquele que é o receptor, que recebe essa mensagem. Então, esteja atento, não é? Atenta ao papel que você exerce nessa exposição oral, não é? Quando você fala, você está no papel de emissor da mensagem. Quando você escuta o outro, você está sendo o receptor. E aí eu gostaria de fazer rapidamente, não é? Lembrar aqui, não é?
da educação sonora que precisamos. Às vezes nós não exercemos ela, não é? Que é ouvir o outro enquanto ele fala. Vamos ter essa escuta, não é? Vamos ser atentos nessa escuta. Então é isso, pessoal. Vamos nos despedir, Camille. Nosso horário já está chegando já, ao fim. professora. Que pena. Então, gente, foi um prazer estar aqui. E eu, se eu não me engano, a próxima aula é de ciências. Então, aproveitem que as professoras são excelentes, viu? Um beijo, gente. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até mais. Voltamos em breve em outra aula.